mulheres? Glória a Deus. Quantos estão cheias de expectativas para aquilo que Deus, só o Senhor vai fazer essa noite? Vocês vão me ajudar? Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Se puder vir um tecladista aqui, eu agradeço. Só aquele povo que toca aquela música bem ungida e cheia do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vocês querem ficar de pé só para dar aquela acordada? É bom, né, gente? Porque eu sei que hoje é terça-feira, a gente vem do trabalho. Eu sei, eu vim do voo internacional, dá aquele sono. Mas a gente vai repreender todo o sono em nome de Jesus. Porque hoje a gente veio para receber uma porção especial do Espírito. A gente não vai sair sem ela. E deixa eu te falar, Deus vai fazer algo lindo hoje na sua vida. Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Eu tenho certeza que se entrou aqui alguma mulher cansada, frustrada, desanimada, desencorajada, triste, angustiada, Deus vai nos levar a um novo nível de esperança. Sabe, eu estava vindo para cá e eu falei, Deus, não me deixe errar. Eu quero falar aquilo que o teu Espírito Santo quer falar. Não deixa eu pensar qualquer coisa fora daquilo que o Senhor determinou no teu coração para as mulheres hoje à noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente. Então, levante suas mãos, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai. Queremos te agradecer porque estamos aqui. Estamos aqui porque te amamos, Senhor, te desejamos. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco de maneira única, pessoal, singular, particular. Toque no mais íntimo do nosso coração, das nossas emoções. A nossa mente está cativa ao teu Espírito Santo. Todo o nosso ser te deseja, te almeja. Oh, Senhor, nós precisamos do Senhor. Sem ti não somos nada. A gente não veio aqui por um protocolo. A gente não veio aqui dar um check no culto. A gente veio aqui porque a gente precisa do Senhor. Mais do que tudo, a nossa alma anseia, deseja. Eu sei que o Senhor tem uma resposta para cada mulher que entrou aqui. E eu oro por cada mulher que está aqui, que ela saia daqui com uma porção especial do teu Espírito Santo. Eu oro que a cada palavra que nós ministrarmos aqui, o teu Espírito Santo esteja falando, esteja curando, esteja libertando, esteja salvando, esteja fazendo aquilo que apraz em teu coração, Senhor. Que nós possamos sair daqui com a certeza. Há um tempo certo determinado para todas as coisas. E nós cremos que hoje pode estar sendo difícil, mas o Senhor tem algo novo preparado para nós. Espírito Santo, mova-se em nós, mova-se através de nós. O Senhor tem total liberdade na nossa vida, nessa igreja. Nós estamos famintas, nós estamos sedentas. Fala conosco, supera nossas expectativas. Vem hoje aqui, Espírito Santo, com um vento impetuoso. Abraça nossa alma, abraça nossas emoções. Levanta o que está morto, levanta aquele que está caído. Espírito de vida, flua em nós e através de nós. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Até quando, Senhor? Não sei se você em algum momento da sua vida já fez essa pergunta para Deus. Até quando? Existe uma pergunta que aparece 4 vezes em apenas 2 versículos de um dos salmos menores das escrituras, mas não menos importante. É uma pergunta que ela não vem uma vez, ela não vem 2 vezes, ela não vem 3 vezes, ela vem 4 vezes no início do salmo. Sabe que quase que aquela dor de alguém que não consegue parar de perguntar? Sabe quando a gente tem um filho pequeno que ele faz mãe, mãe, mamãe, 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 eu posso? Pois bem, é quase isso aqui. A Bíblia fala no Salmo 13. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Salmo 13, o verso 1 e o verso 2. Se você abriu, diga novos começos. Se você não abriu, diga misericórdia. Eu vou te dar mais um tempo, porque Deus é misericordioso. E nós precisamos também, amém, gente? Amém, minha gente? Vocês vão me ajudar a pregar? Vocês sabem que eu sou nordestino. Nordestino é animado, não é?
Ele gosta do amém, do aleluia, do glória a Deus. Vocês vão me dar um feedback? Glória a Deus. Salmo capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? 4 vezes uma mesma pergunta: até quando? 4 perguntas sem resposta. 4 declinações diferentes do mesmo clamor. Até quando? 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 Quando isso vai acabar na minha vida, Senhor? Até quando? Se talvez você em algum momento da sua vida, você já teve esse clamor saindo do fundo do seu coração, esse salmo foi escrito para um momento como esse. Aquele momento em que nossa alma está abatida, angustiada, e a gente chega a perguntar: até quando, Senhor? Quanto tempo vai durar essa dor? Quanto tempo vai durar essa circunstância difícil? Quanto tempo? E talvez ao perguntar até quando, Senhor, você pense: eu estou fraquejando, eu estou sem fé. Na verdade, não. O autor desse salmo é Davi. Davi certamente não era um homem fraco e certamente não era um homem sem fé, mas ele estava vivendo um tempo de até quando. Essa expressão no original, no hebraico, até quando, é uma expressão chamada ad aná. É um clamor de lamentação clássico na poesia hebraica. E aí os estudiosos dizem que só de ouvir essa palavra ad aná, ou só de falar ad aná, ou seja, até quando, já é uma lamentação, já é uma poesia. Agora você imagina quando alguém fala essa palavra 4 vezes. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Os comentaristas dizem que uma pessoa que foi capaz de dizer essa palavra 4 vezes é porque ela estava em intensidade extrema de alma, em dor, em angústia, em desespero, em aflição, talvez até em uma profunda depressão. Mas sabe o que é que eu amo nesse texto? É que apesar da gente sentir essa dor do salmista, apesar da gente sentir essa frustração, a gente sabe que se ele está fazendo uma pergunta é porque ele sabe que tem alguém para responder. Ninguém pergunta até quando, Senhor, para o nada. Ninguém pergunta até quando, Senhor, para o acaso. Ninguém pergunta até quando, Senhor, quando não sabe que vai ter resposta. Davi sabia a quem perguntar. Até quando, Senhor? O Salmo 13, nunca mais você vai se esquecer dele. É um salmo que tem essa estrutura, uma estrutura de lamento, de dor. Eu me lembro que quando minha filha mais velha era menorzinha, ela devia ter uns 10 anos, ela tinha acabado de ler o livro de Eclesiastes. E ela estava bem revoltada com o livro de Eclesiastes, e ela disse assim: mãe, eu não gostei do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro muito mal-humorado. Misericórdia, eu achei que tudo tinha sentido na vida, agora já não encontro mais sentido mais em nada. E eu precisei explicar para ela que o livro de Eclesiastes era um livro em tom de lamento. Eu precisei explicar para ela o que significava aquilo. O Salmo 13 é um salmo de lamento. Até quando, Senhor? Mas ele é também aquilo que os teólogos chamam de polo oposto do hino. Ele começa com um lamento e ele termina com um cântico de adoração. Sabe por quê? Porque Deus nos trouxe aqui para nos dizer que mesmo que a nossa vida tenha começado com um lamento, não termina com lamento. Não termina com lamento. Eu não sei se você está entendendo hoje, talvez você esteja em algum momento de lamento, de dor, de tristeza, de angústia. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: vai terminar com adoração, vai terminar com louvor. Porque não é como começa que nós vamos terminar. Já dizia o pastor Márcio. E esse salmo, o salmo de capítulo 13, ele nos ensina lições preciosas do que fazer quando nós estivermos em aflição. A primeira delas é: todo ser humano tem um limite pessoal. E a gente precisa descobrir qual é o nosso limite pessoal.
Todo mundo tem um limite. Davi, quando escreveu esse salmo aqui, ele estava num momento de transição. Os estudiosos dizem que ele estava entre o momento que ele havia sido ungido rei, que ele iria de fato reinar. Nesse período a gente sabe que Davi sofreu muita perseguição de Saul, porque Saul sentia-se ameaçado no trono e perseguiu a ponto de querer matar Davi. Ele sofreu o exílio, ele sofreu perseguição, ele estava em um momento de muita agonia. Mas sabe algo que eu quero chamar a atenção para mim e para você hoje Davi estava exatamente onde deveria estar. Davi estava no centro da vontade de Deus. E mesmo estando no centro da vontade de Deus, o que é que ele estava? Ele estava sofrendo. Ele estava fugindo. Ele estava perguntando: até quando, Senhor? E sabe, isso destrói um mito muito perigoso que se diz por aí. De que quando você está em dor, em sofrimento, em angústia, em agonia, talvez você esteja fora da vontade de Deus. Ou, talvez até pior, talvez você esteja em pecado. Aqui a gente vê um homem que estava no centro da vontade de Deus, mas mesmo assim, ele tinha as mãos vazias. Mesmo assim, ele tinha os inimigos prevalecendo contra ele. Mesmo assim, ele tinha a sensação de que Deus havia ocultado o seu rosto. Não sei se você está numa situação como essa, mas eu preciso te dizer, a vida cristã não é sinônimo de um caminho fácil. É sinônimo de um caminho certo. Às vezes nós vamos estar no centro da vontade de Deus. Às vezes nós vamos estar em um lugar de obediência, em um lugar de dependência, e vamos sentir que tem algo faltando. A gente vai sentir o peso, a dor da injustiça, da perseguição, da aflição, da angústia. Vamos ver os inimigos prevalecendo muitas vezes e vamos até dizer: até quando, Senhor? O que isso significa? Que todo mundo tem um limite, gente. Todo ser humano, por mais forte, corajoso, poderoso, homem de Deus, mulher de Deus, tem um limite pessoal. A Bíblia está recheada de histórias como essa. A gente vai ver Elias, o profeta do Senhor, que viveu um momento mais espetacular da sua história. 3 dias de seca, ele ora, aquilo tudo muda. Derrota claramente 450 profetas de Baal, e bastou uma mulher, Jezabel, mandar um recadinho para ele. Ele fica num pé de gesto e pede para morrer. A gente pensa: que mulher do inferno miserável que mandou um WhatsApp que o profeta pediu para morrer. Vamos falar a verdade? É até difícil de entender. Mas o que é isso? Isso é: cada pessoa tem um limite pessoal. A gente vai ver tantos homens de Deus na história que chegaram no seu limite. Moisés, Jó, o próprio apóstolo Paulo, um grande homem, um grande pregador do evangelho, que já tinha visto e feito coisas terríveis. Tem momentos que a dor e a angústia bateram forte. E sabe qual é o maior problema? Não é chegar no limite. Não. O maior problema é o que você faz quando chega no limite. Porque Davi fez o quê? Davi orou. Davi abriu o coração e disse: até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós temos uma percepção totalmente diferente de quem é Deus. E a gente acha que a gente vai decepcionar Deus quando a gente disser: Senhor, até quando? Só que Deus já sabe o que se passa no profundo da nossa alma. E como um bom pai, Ele está disposto a ouvir o lamento também, a dor, a aflição, a angústia. Talvez você chegou aqui e pense assim: eu estou sentindo que eu cheguei no meu limite emocional. Eu tenho vivido dias tão difíceis. E às vezes você se culpa por estar no limite, porque você pensa: mas eu sou crente, mas eu vou para a igreja, mas eu amo o Senhor, mas eu leio a Bíblia, mas eu faço devocional. Não era para eu estar nessa situação. Deixa eu te dizer algo: se você chegou no seu limite, você está em companhia extraordinária. Davi também esteve lá, Paulo também esteve lá, Jó também esteve lá, Moisés também esteve lá. Se você está no seu limite, outras pessoas estiveram. E a diferença não é
por que e como eles chegaram, mas o que eles fizeram quando chegaram no seu limite. Esse é um salmo de Davi. Aqui a gente vê alguém no limite, no limite, no limite. Até quando, Senhor? Quando? Quanto tempo vai durar isso? Quanto tempo vai durar? E talvez você está, até quando, Senhor? Quanto tempo vai durar para os meus filhos se entregarem? Quanto tempo vai durar para o meu marido ser transformado? Quanto tempo vai durar para a minha vida mudar? Quanto tempo para essa aflição sair? Quanto tempo para essa ansiedade deixar o meu coração? Quanto tempo? E sabe, uma coisa que é muito importante quando a gente lê o texto bíblico é entender o contexto. O Salmo 3 foi escrito por Davi. A gente tem que entender quem era, para quem foi, qual a situação. Aqui a gente precisa entender, quem está falando é Davi, gente. E eu não estou falando Davi, aquele personagem que os artistas renascentistas pintavam nas capelas, não. Aquele personagem que a gente vê com os cabelos ruivos, um semblante bem jovem, bem manso e sereno, tocando harpa. A gente precisa saber quem era o Davi verdadeiro, o Davi histórico, o Davi que ele mesmo se apresentou. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35, diz assim: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai, quando vinha um leão e um urso e levava uma ovelha do rebanho. Eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha de sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu estou querendo chegar. Se você estava pensando em Davizinho, ai, aquele menino bem calmo tocando harpa, eu quero te apresentar o Davi histórico. Quem era Davi? As credenciais de Davi. Ele estava dizendo assim, ó, quando um leão vinha, eu amarrava ele com a mão pela juba, arrancava a ovelha de dentro da boca. Aí ele diz, aí o leão ficava com ódio e vinha atrás de mim. Eu ia com a outra mão que sobrava e matava ele. Você sabe o que é isso? Isso não é uma linguagem metafórica. Isso é quem Davi era. Aí você diz, como assim, Thalita? Não está batendo. Não está batendo. Uma pessoa que mata um leão com a mão, chegar no Salmo 13 e dizer, até quando terei angustiantes pensamentos em minha alma? O que é isso? O campo de batalha mudou do exterior para o interior. O leão que estava do lado de fora, agora estava do lado de dentro. E às vezes essa é a maior guerra que nós enfrentamos. É quando o campo de batalha na nossa vida muda. Porque às vezes a gente está só com aquela batalha exterior. A gente está matando o urso e o leão todo dia. Mas tem hora que a guerra já não está mais do lado de fora. A guerra fica do lado de dentro. E aí é que a coisa piora. Sabe por quê? Porque não pede para sair. Porque não tem pausa. Porque não tem folga. Porque quando a luta é interna, quando a dor é aqui dentro, sabe o que é que acontece? Tem problemas que a gente deixa quando vai embora do trabalho, fica lá. Tem problemas que a gente agenda com a nossa competência para resolver depois, verdade ou não? Tem problemas que a gente deixa, volta e logo em seguida resolve. Mas tem problemas, aqueles que estão aqui dentro da alma, que não termina o expediente, que não vai embora, que acorda com a gente, vai dormir com a gente. São pensamentos angustiantes. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Por que que eu tenho um estado tão abatido em minha alma? Sabe, todos nós enfrentamos uma luta. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz que nós estamos em uma luta. E a nossa luta é contra principados e potestades. Se você ler o livro de Efésios no capítulo 6, você vai perceber que essa palavra luta, no original, e se você for estudar, você vai perceber exatamente que ela fala de uma luta, não de um combate à distância, mas de algo corpo a corpo, perto, visceral. A palavra é pali. Era um termo técnico usado para distinguir um tipo específico de luta grega. As minhas filhas, elas são muito fofas, sabe? Elas são engraçadas, elas são estudiosas. E a minha filha do meio, Laura, ela é muito interessada, ela é super estudiosa. Qualquer coisa que ela descobre, ela quer estudar mais. E agora ela está estudando filosofia grega, a Grécia. Mãe quer ir para a Grécia, mãe não sei o que. Ela sabe tudo. E deixa eu te dizer, essa expressão luta aqui era uma luta grega em que
A luta acontecia corpo a corpo, em que o oponente precisava colocar o ombro do outro no chão. O que isso significa? Significa que quando a Bíblia diz que nós estamos numa luta, numa guerra, não é que tem um atirador de elite lá longe da gente com a arma apontada pra gente, não, gente. É visceral, é íntimo, é corpo a corpo. Às vezes está aqui dentro, nos perturbando, nos inquietando a alma. Paulo está dizendo assim: essa luta espiritual que você está vivendo, você precisa entender, está aí com você. Mas tem uma arma para você vencer. Quando Davi diz, até quando, Senhor? Ele não está fazendo uma pergunta de um derrotado. Gente, ele está fazendo uma pergunta de alguém que está dizendo assim: olha, eu tenho muitas habilidades, mas para essa guerra que eu estou enfrentando, eu não tenho habilidade. Você se vê uma pessoa competente para resolver problemas? Eu não sei você, mas eu me vejo. Eu sou uma pessoa extremamente resolutiva. Se eu entro, eu achei o problema, rápido eu resolvo. E às vezes quando a gente é muito competente para resolver um problema, quando a gente é muito resolutivo, muito prático, a gente fica angustiado quando chega um na nossa mão que a gente não tem habilidade para fazer. A gente chega nesse lugar. A gente tem que dizer até quando, Senhor? Porque isso aqui, ó, não tem competência, não tem habilidade, não tem treinamento técnico, não tem grau acadêmico, não tem nada que resolva. Por quê? Porque é uma guerra espiritual. Você veio hoje aqui para ser munida de uma arma específica para vencer as guerras espirituais que estão sendo travadas na sua mente, na sua alma e nas suas emoções. Talvez até hoje você não estava conseguindo compreender o tamanho da guerra que você estava enfrentando. Talvez até hoje você estava achando que você estava passando por uma aflição. Mas hoje você vai entender o que fazer quando chegar em uma situação como essa. Até quando, Senhor? Se você sente que não consegue resolver essa aflição que você está vivendo, porque o campo de batalha mudou. Mudou do exterior para o interior. Davi entende você. Davi compreende você. Davi chegou exatamente nesse lugar. E deixa eu te dizer, não existe vergonha nenhuma em saber que você é muito bom matando ursos e leões e às vezes não consegue vencer pensamentos angustiantes. Não tem vergonha nenhuma. Todo ser humano chega num limite. Davi mostrou isso. Era como se ele estivesse dizendo assim: rapaz, eu tenho estratégia para guerras, eu sei lutar. Se chegar um leão, eu sei o que fazer. O urso tem um plano. Gigante, já matei. Mas tem lutas interiores que eu não consigo suportar. Eu preciso dizer: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? 4 vezes. Até que o Senhor se revele a mim. Até quando, Senhor? Sabe, Deus quer nos mostrar que existe um tipo de batalha diferente que exige da gente uma reação diferente. Você nunca se perguntou por que Davi, alguém tão preparado para a guerra? Gente, porque eu não sei vocês, mas eu nunca matei um urso e um leão. Se eu visse, eu ia dar uma carreira que o sangue de Jesus tem poder, ninguém me pegava. Eu virava atleta de Ironman em 30 segundos. Por muito menos. Não precisa nem ser um leão. Um bichinho mais inofensivo, eu já dava uma carreira. Agora o camarada não fugia de leão, não fugia de urso, se propôs a matar um gigante. Por que ele chegou nessa situação? Como foi que ele chegou nesse estágio de tamanha aflição e perturbação na mente? A resposta está em um outro texto sobre Davi que poucas pessoas compreendem e entendem a importância. 1 Crônicas 28, 11 e 12 diz assim: entregou também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao seu redor. Presta atenção. Aqui Davi já era mais velho e ele estava passando para Salomão, seu filho, a incumbência de criar e construir o templo do Senhor. Mas para quem foi que Deus havia dado o plano? Obrigada, Mari, só você me respondeu. Para quem foi que Deus tinha dado o plano? Para quem foi que Deus tinha dado o plano, gente?
Na mente de quem estava arquitetado o maior plano e a maior construção da história de Israel, que faria as nações virem até Israel para adorar o Senhor a quem ele tinha dado a Davi. Você entende por que Davi estava sendo tão afligido na sua alma? Porque existia algo muito grande colocado dentro dele pelo próprio Espírito Santo. E tudo que o diabo quer fazer é roubar de nós o sonho que Deus colocou antes de ser construído. Porque se ele rouba antes de ser construído, ele não precisa destruir depois. Eu e você precisamos ter olhos espirituais abertos o suficiente para entender que essa guerra que nós estamos enfrentando não diz respeito a quem nós somos, mas aquilo que nós seremos em Deus. A pessoa que Deus está querendo gerar em nós e através de nós, o sonho que Deus tem pra gente. Porque deixa eu te dizer, Deus colocou algo grande no seu coração. Eu não sei se você está me entendendo, presta bastante atenção. Deus colocou algo grande no seu coração. Deus colocou algo grande na sua mente. Deus colocou algo grande no seu espírito. O trabalho do diabo é perturbar a sua mente para matar antes que aquilo se torne verdade. Então por que um homem que matava urso, leão, gigante e estava em tamanha aflição emocional? Porque tudo que o diabo quer fazer é isso. Ele quer matar o sonho de Deus na nossa vida. E se nós não tivermos olhos espirituais o suficiente para entendermos essa guerra como espiritual, e a gente só quiser tratar essa guerra como natural, a gente vai usar a arma errada. Porque hoje o mundo está ensinando a gente a usar as armas naturais. E nada contra, elas são extremamente importantes. Armas naturais. Cuide do seu corpo, durma, se alimente bem. Isso tudo é importante, mas deixa eu te dizer, você não pode tratar uma guerra espiritual só com armas naturais. Você precisa abrir o seu entendimento para saber que o diabo tem ódio de você. Eu não sei vocês, mas eu sei que todos os dias o diabo se levanta com fúria contra a minha vida. Porque ele diz assim, eu quero destruir essa bicha pequenininha. Sabe por quê? Deus colocou pensamentos, Deus colocou projetos, Deus colocou algo na minha mente. E tudo que o diabo quer é roubar, matar, destruir, arrancar. Mas eu não vou permitir. Você não vai permitir, porque você entende que aquilo que Deus colocou em você não vai morrer em você. O diabo não vai arrancar aquilo que é de Deus. O diabo não vai levar. Eu entendo, eu tenho limites, mas eu trato guerras espirituais de maneira espiritual. Como é que um homem, gente, que matava urso, leão, e estava numa guerra espiritual e mental descomunal? É porque tinha algo muito valioso na mente dele. Talvez hoje você esteja pensando, meu Deus, agora realmente tudo faz sentido. A guerra que eu tenho enfrentado na minha mente é muito maior até do que o que eu estou vivendo aparentemente na minha circunstância. Não sei se você já percebeu isso. Tem momentos que a gente nem está vivendo uma guerra externa muito grande, mas a interna tá desproporcional. Sabe por quê, gente? Porque essa guerra interna não diz respeito ao que você está vivendo hoje, mas aquilo que você vai viver amanhã. Você precisa estar preparado para entender amanhã. Deus tem algo para fazer. O inimigo quer matar hoje, mas eu não vou deixar matar, porque o meu amanhã pertence ao Senhor, o meu futuro pertence ao Senhor, a minha casa pertence ao Senhor, o meu marido pertence ao Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor, os planos que Deus colocou na minha vida pertencem ao Senhor. A intensidade do ataque que você vive hoje não é proporcional ao que você é. É proporcional ao que você vai ser. Tem coisas que a gente não consegue entender, porque a gente pensa assim, como assim vai ser? Eu sou uma mulher comum. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Todas nós precisamos entender, Deus colocou um chamado em nosso coração e Ele é fiel para cumprir. Davi estava sendo atacado. E sabe uma coisa que eu percebo nas escrituras? É que a Bíblia mostra isso de uma forma muito desconcertante. Como, depois de grandes vitórias, nós recebemos ataques ainda maiores. É só olhar para a vida de Elias, gente.
Depois de uma vitória descomunal, o que é que ele enfrenta? Um ataque ferrenho de Jezabel. É meio desproporcional a gente olhar um homem, meu Deus, que tinha essa capacidade de repente ficar com medo de uma mulher. E não foi nem de uma mulher, foi de uma ofensa, foi de uma ameaça. Porque quem quer matar, mata. Não manda matar, não avisa que vai matar. Quem quer matar faz o quê, gente? Mata. Ela só mandou avisar e ele estava assim tremendo todinho. Vamos parar para pensar? O que é isso? Nós precisamos estar atentas, porque grandes vitórias, o diabo vai querer impedir que ela continue. Ele vai fazer um ataque descomunal à nossa mente. E aí vai embaralhar nossa percepção. Porque Elias diz assim: já tive o bastante, Senhor, tira minha vida. É tão desproporcional, né, a gente pensar assim. Porque eu sou crente, eu posso estar no pior momento da minha vida. Eu já passei por dores profundas. Eu nunca tive a coragem de dizer um negócio desse para Deus. Aí a gente diz, vem um profeta e fala, mas não somente isso. Ele diz assim, ó, só sobrou eu. Era verdade? Não, claro que não era. Ainda tinha milhares de pessoas que não tinham se dobrado a Baal. Mas sabe o que é que acontece? Quando a gente está numa natureza de uma batalha interna, a nossa percepção pode mudar. E é por isso que nós precisamos entender. Todo mundo tem um limite, eu preciso reconhecer meu limite, mas eu também preciso reconhecer que há uma guerra no mundo espiritual travada contra mim, querendo me tragar. Por quê? Porque carrego algo que Deus colocou no meu coração. Perceba, toda pessoa visionária é alvo de muito ataque do inimigo. Toda pessoa que tem sonhos grandes, planos grandes, executora, o diabo quer matar. Se você é uma mulher criativa, inteligente, se você tem sonhos, se você produz, que certamente você faz, o diabo vai tentar atacar sua mente. Porque ele não quer que aquilo que o Espírito colocou em você se materialize. Então entenda, todos têm um limite. Reconheça o seu. Segunda lição que o Salmo 13 nos ensina. Quando você atingir o seu limite, porque você pode atingir o seu limite, mude de nível. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, muda de nível. Fala, eu posso atingir o meu limite, mas quando eu chegar lá, eu tenho que mudar de nível. Muda de nível, fala com vontade. Muda de nível, irmã. Deus te trouxe hoje porque Ele está te levando para um novo nível. Fala, você ainda não entendeu. Você ainda não entendeu. Você ainda não sabe porque você está sentada nessa cadeira. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer, eu vou te levar para um novo nível. Para um nível onde você terá a capacidade, a habilidade de vencer essa guerra. Mude de nível. Davi já tinha usado todos os seus recursos: estratégia, força física, sobrevivência, resistência. Tudo tinha sido mobilizado para vencer essa guerra. Ele não conseguiu. Sabe por quê, gente? A guerra na mente, nas emoções, não se vence com bíceps. Não se rende a grau acadêmico, a título. Não se rende a força de vontade, persistência, força, perseverança. Não. Esses são instrumentos muito valiosos. Mas a guerra na mente, a gente vence com um instrumento diferente. A gente vence mudando de nível. Deus está tentando nos transicionar para um novo nível. E você precisa entender, existe uma guerra no mundo espiritual pela sua vida que não pode ser ignorada. Não. Mudar de nível espiritual é o que, Thalita? É sair do plano horizontal, onde você batalha com sua força, com sua persistência, com sua luta, e ir para o plano vertical, onde você batalha ao lado do Senhor, com louvor, com adoração, com armas de guerra, com confiança em quem Deus é. Spurgeon disse assim, o louvor é o elevador que te tira do nível do problema para o nível do Deus que está acima do problema. Então o que é que você vai entender aqui comigo? A gente vai chegar lá, no que foi que Davi fez para vencer a guerra nas suas emoções. A gente vai entender que Deus está querendo nos levar para um outro nível. Um campeão de luta grego-romana, porque agora eu sei tudo da Grécia.
Sei tudo. E o mais engraçado, não sei se os filhos de vocês também são assim, né? Quando eles sabem alguma coisa, não adianta. Eles não querem guardar pra eles. Eles têm que contar tudo pra você. Mesmo que você não tenha nenhum interesse naquilo. Mas você tem que ter um interesse. E você não pode ficar só em presença ouvindo. Você tem que estar em presença, você tem que gostar. É mesmo? Minhas filhas são assim. Se elas quiserem contar alguma coisa, eu não posso simplesmente ficar ali. Não. Eu tenho que ficar, eu tenho que fazer o teatro. Eu tenho que dizer, meu Deus! Agora eu já tô quase um especialista. E aí perguntaram para um campeão de luta grego-romana o que é que faz um lutador de elite vencer. Aí ele disse assim, não é a força, é a capacidade que ele tem de mudar de nível. Aí eu, peguei isso aqui. Vou usar isso aqui. Como assim, Laura? A capacidade de mudar de nível. Porque ele diz assim, quando você começa uma luta e você fica sempre naquele mesmo nível, você se torna previsível. O inimigo sabe onde você está. Mas quando você entra numa luta e quando ele tá achando que você vai continuar ali, você muda de nível, é que você ganha. Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Você vai ter que confundir o inimigo. Você vai ter que mudar de nível. Você vai ter que dizer, até hoje eu estava trabalhando aqui só na horizontal. Até hoje eu estava usando a minha força. Até hoje eu estava usando a minha capacidade. Até hoje eu estava usando meu poder de resistência, minha habilidade. Deus está dizendo, muda de nível antes que você se torne previsível. Você tem que deixar o inimigo enlouquecido. Satanás vai te procurar, mas ele não vai te achar, porque hoje você está no primeiro andar, amanhã você está no segundo, depois de amanhã você está no terceiro e depois no quarto. E quando ele te procurar, aí, querida, você já vai estar na cobertura, no andar do Altíssimo, onde Satanás não te encontra, onde você tem outra perspectiva, onde você olha de cima. Mas para isso você vai ter que mudar de nível. Você vai entender, ok, eu sou ser humano, tenho um limite, grandes homens e mulheres de Deus tiveram. Eu tenho que reconhecer isso. Segundo, eu tenho que reconhecer que eu preciso prestar atenção nesse limite, mas eu preciso mudar de nível para vencer essa guerra. Davi precisou mudar de nível. Paulo e Silas precisaram mudar de nível. Ali em uma prisão, meia-noite, na hora mais escura do dia. Como foi que eles mudaram de nível? Como foi que eles mudaram de nível? Quando o problema se solucionou? Quando veio um carcereiro bem amável com a chave, eu resolvi tirar vocês daqui. Foi isso? Foi quando as coisas estavam fáceis? Foi quando um entregador de iFood levou um prato de camarão para eles? Não! Eles estavam na pior masmorra para morrer, acorrentados. Eles tinham acabado de ser espancados injustamente. Não tiveram nem direito de julgamento sendo cidadãos romanos. E o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam mudando de nível. Eles estavam louvando ao Senhor. Eles estavam adorando a Deus. Eles estavam trazendo à existência o que não existe como se já existisse. Eles estavam dizendo, a circunstância não determina quem eu sou. O meu problema não determina o que eu vou falar. A minha dor não determina a minha adoração. Eu vou me levantar e a despeito de tudo, eu vou adorar a Deus. Deus está te chamando hoje para mudar de nível. Talvez até agora você está dizendo assim, quando Deus fizer alguma coisa, eu vou dar um culto de ação de graças. Deus está dizendo, não é não. Você vai dar esse culto agora enquanto eu não faço. Você vai dar esse culto agora enquanto não existe nada aparentemente feito. Você vai mudar de nível. Você vai mudar de nível. Quando atingir o seu limite, e você pode atingir. Todo mundo tem um limite. Por mais forte que seja, mude de nível. Comece a entoar louvores ao Senhor. Comece a adorar. Ai, gente, eu não sei vocês, mas tem horas que só a adoração nos levanta. Tem hora que nem orar mais a gente consegue. Não sei se você já chegou nesse nível, que às vezes assim, você quer falar, a palavra trava. Você só consegue abrir a sua boca e louvar. Se é só isso que você tem, dê só o que você tem. É suficiente para Deus. A gente vai ver tantas histórias na Bíblia em que o louvor foi arma de guerra.
em que a adoração quebrou cadeias. A gente vai ver Josafá. É muito estranho, né, gente? Ao invés de botar gente de elite na artilharia e dizer assim, coloca os adoradores. Deus está dizendo, é isso que eu estou querendo de você hoje. Até hoje você está me entregando murmuração e reclamação. Eu estou querendo mudar você de nível. Você precisa entregar um louvor aceitável a Deus, que vai mudar o nível. Mudar de nível não é negar a realidade, gente, do problema. Não é ser negacionista. É entender e se recusar a deixar o problema ter a última palavra na sua vida. Eu entendo, eu posso passar por uma dor e uma aflição, sou ser humano. E aqui eu quebro qualquer mito que isso não possa acontecer. Mas eu tenho armas espirituais para vencer. O Salmo 13 termina e a última lição que ele nos dá é: continue cantando, porque o Senhor é bom. Você pode dizer assim, o Senhor é bom? Você pode dizer assim, o Senhor é bom? O Senhor é bom no dia bom e no dia mau, na alegria e na tristeza, tendo muito, tendo nada, com muito ânimo, frustrada. O Senhor é bom. Ele é imutável. Não existe sombra de variação em Deus. Nós somos extremamente instáveis. Deus não é. Deus não é. O Salmo 13 tem 6 versículos. Eu falei para vocês o quê? Que ele era um salmo pequenininho. Eu quero que quando você chega em casa você leia ele novamente. São 6 versículos. Mas os primeiros 4 são pura lamentação, pura dor, pura aflição. Perguntas sem respostas. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Sensação de abandono. Sensação do inimigo prevalecendo. Só que chega o salmo, chega o versículo 5. Já era para ter glorificado. Chega o versículo 5. Eu sempre amo quando chega o mais de Deus. Eu, porém, ele diz, mas eu o quê? Eu confio em teu amor. Meu coração exulta em tua salvação. Eu quero cantar ao Senhor pelo bem que ele me tem feito. Gente, eu vou falar uma coisa. Todas nós em algum momento da vida já falamos, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas eu amo quando chega a conjunção adversativa na nossa história. Quando chega o mas. Quando chega o mas, o inimigo se estremece. Eu já falei muito até quando, mas eu também falo mas. Mas o que é que eu vou fazer? Eu confio no teu amor. Deixa eu te dizer algo muito importante que talvez você não entendeu. Esse mas não é porque as circunstâncias mudaram não, tá? Não é porque o problema de Davi foi respondido não. Ele não está dizendo assim, mas o Senhor ouviu a minha oração. Mas o Senhor atendeu o meu pedido. Mas o Senhor mudou a minha história. É isso? É não. É nada disso. Nada disso tinha acontecido. Nada. A transição aqui, gente, não é externa, é interna. Vocês não estão entendendo. Lembra que eu falei que a batalha dele mudou do externo para o interno? A transição também saiu do externo para o interno. Ele não está vendo mudança, não teve resposta, mas ele está dizendo, mas eu vou adorar, eu vou confiar. Não é mais Deus, é mais eu. Deixa eu te dizer, tem gente que está esperando mais Deus. Deus está dizendo, é mais você. Não, você não está entendendo. Tem gente que está dizendo assim, eu quero dizer, mas Deus vai mudar a minha história. Mas Deus vai fazer. Deus está esperando primeiro você dizer, mas eu vou confiar em Deus. Mas eu vou descansar em Deus. Mas eu vou engrandecer a Deus. Mas eu vou louvar a Deus. Mas antes de você pedir, mas Deus, fale, mas eu. Deus está pedindo uma transição do seu interior. Porque sabe, às vezes você está num looping de pensamentos destrutivos. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E quando você fica nesse até quando? Até quando? Até quando? Sua perspectiva é entenebrecida. Você não tem visão espiritual alargada. Você não consegue enxergar nada. Você fica paralisado.
paralisada. Você tem que sair desse lugar e dizer: mas eu. Você não está entendendo. Mas eu confiarei no Senhor. Mas eu exultarei no Deus da minha salvação. Mas eu verei a bondade do Senhor na terra do vivente. Você tem que dizer como Jó: eu sei, eu tenho certeza que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Tá difícil, eu sei. Tá difícil, mas eu. Tá difícil, confio. Tá difícil, eu tenho um Deus. Tá difícil, seu amor é imutável, é inalterável, mas eu confiarei no Senhor. Eu não sei você, gente, mas eu amo ser crente. Ser crente é a aventura melhor da vida da gente. Porque tem dias que a gente tá: até quando, Senhor? É ou não é? E mulher sabe chorar melhor do que qualquer pessoa nessa vida. Quer ver um homem, é tão difícil a gente ver ele chorar. Mas a mulher, quando ela vai orar, ela... É ou não é? Eu não sei você, mas eu já estive em muitos momentos. Até quando, Senhor? Até quando? Mas logo eu faço. Mas porque nem para reclamar a gente presta. É verdade ou não? Porque quando a gente fica muito tempo no até quando, a gente já fica: não, peraí, Thalita, sai desse até quando? Cadê tua confiança em Deus? Aí a gente faz: até quando? Deus, mas eu confio em ti, Deus. Deus, mas eu obedeço, Deus. Eu não saio do lugar de dependência, não. Deus. Eu tô aqui, Deus. Eu sou tua filha, Deus. Eu sou obediente. É porque, gente, a gente nasceu para dar certo. Quando a gente nasce para dar certo, acabou. A gente passa uma dor, uma luta, uma aflição. A gente até dá uns gritos e um choro. Mas depois a gente se reveste de força. A gente se reveste de ousadia. A gente fica cheio do Espírito Santo. Aí depois que a gente diz: mas a gente diz: Satanás, bata em retirada agora. Na autoridade que há no nome de Jesus. Deus está chamando você para fazer isso. Deus está chamando você para essa noite dizer: mas eu, todavia, ainda que a figueira não floresça, ou que não haja fruto na vide, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei. Mas não é o que Deus fez, o que Deus está fazendo, nem o que Deus vai fazer. É quem eu sou, é a mudança interna que eu vou provocar. Porque como salmista eu posso ter começado no lamento, mas eu vou terminar na adoração. Mas eu o quê? Ele termina dizendo: cantarei ao Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Mas eu cantarei ao Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Mas eu cantarei ao Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Mas eu cantarei ao Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Davi não está dizendo: eu cantarei quando isso acabar. Davi não está dizendo: eu cantarei quando essa guerra terminar. Eu cantarei quando fulano vier pedir perdão para mim. Eu cantarei quando a minha sorte mudar. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o quê? Mas eu cantarei hoje, agora, no presente. Eu não vou esperar nada. Eu vou cantar agora. Por quê? Porque o Senhor tem sido bom para mim. Eu vou cantar onde, Thalita? Eu vou cantar dentro da luta. Aonde, Thalita? Dentro da aflição. Aonde, Thalita? Dentro dos pensamentos angustiantes. Aonde, Thalita? Eu vou cantar dentro da dor. Davi estava dizendo assim: as perguntas ainda existem. O até quando está aqui. Mas eu cantarei ao Senhor, porque Ele tem sido bom para mim. Você pode ficar em pé no seu lugar? Qual a sua escolha hoje? Deus me trouxe aqui hoje para te dizer qual vai ser a sua escolha. Você pode estar no momento de dizer: até quando, Senhor?
Deus quer transicionar sua batalha exterior e sua batalha interior para um nível de confiança nele, que só ele é capaz de te tirar daí. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Olha, ninguém pode tirar você daí. Seu marido não pode tirar você dessa dor. Você já ficou num lugar que nada nem ninguém tira? Nada nem ninguém. Não tem filho que tire, não tem marido que tire, não tem pastor que ore. Parece que nada tira a gente daquele lugar. E a gente fica dizendo assim, tem alguma coisa estranha. É uma batalha espiritual descomunal. Você começa a compreender que há uma guerra sendo travada para destruir você. Você abre seus olhos espirituais e você começa a se preparar para a guerra. Você começa a mudar de nível. Você começa a dizer, acabou o tempo de lutar na horizontal. Eu vou lutar na vertical agora. Eu vou lutar com Deus. Eu vou lutar com quem tem habilidade para me fazer vencer. Deus é poderoso. Eu vi vocês cantando aqui no começo do louvor a música Deus é poderoso. Eu quero que a gente cante essa música de maneira profética. Porque Deus é poderoso, gente. Ele é poderoso para tirar a gente de qualquer aflição, de qualquer dor e de qualquer angústia. Eu quero orar por você. Você que está sendo atacada pelo espírito maligno na sua mente, na sua alma. Pensamentos de dor, de angústia, de tristeza. Você que acha assim, rapaz, essa luta que eu estou vivendo aqui, eu não estou vendo fim não. Deus está dizendo, eu posso colocar um fim. Porque eu posso todas as coisas. Eu posso, você pode estar fraco, mas eu sou forte. Na sua fraqueza eu tenho força. Na sua falta de habilidade eu tenho habilidade. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu movo o coração dos homens. Eu mudo estações. Eu, o Senhor. Deus está falando com pessoas que vieram aqui hoje, que já clamaram, que já choraram e que já disseram, até quando, Senhor? Até quando o inimigo vai prevalecer contra mim? Até quando, Senhor? Deus está dizendo, muda o repertório. Começa a dizer, mas eu confio no Deus. Eu confio que Tu és poderoso. Deus, nós estamos aqui como Tuas filhas. Oh, nós tomamos uma posição diferente hoje. Uma posição de guerra. Nós entendemos que o diabo quer tragar a nossa vida, mas ele não vai vencer. Maior é aquele que está em nós. Oh, maior é aquele que está em nós. Porque nós confiamos em Ti. Comece aí no seu lugar. Comece a dizer, Tu és poderoso. Eu creio, Senhor. Comece a declarar sua confiança no Senhor.